Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu tenho certeza que o final dessa história você conhece. Você sabe do significado do texto que nós acabamos de ler. Na minha Bíblia tem um título para esse texto, e esses títulos eles são acrescentados pelas editoras bíblicas. Eles não fazem parte do texto original, mas na minha Bíblia, no capítulo 3, que nós lemos no início, está escrito assim: a queda do homem. É o momento no qual a humanidade toda, representada neste casal, Adão e Eva, sai do propósito de Deus para as nossas vidas. Peca contra o Senhor, desobedece a única ordem que Deus lhes havia dado, a única. Primeiramente Eva, e depois Adão, e depois todos nós. Todos pecaram, diz o apóstolo Paulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade toda. E quer você acredite ou não, porque eu sei que hoje uma boa parcela dos que se dizem crentes não acredita na literalidade de Adão e Eva, mas acreditam que isso é apenas uma história simbólica. Quer você acredite ou não na literalidade, uma coisa você não pode negar, irmãos: que esta história aqui reflete a realidade do nosso dia a dia. Porque assim como o maligno tentou Adão e Eva, ou primeiro Eva e depois através dela Adão, e usando uma serpente, da mesma forma hoje, o maligno continua armando, fazendo seus ardis, continua criando situações, continua usando pessoas, continua da mesma forma nos fazendo cair, se nós não estivermos vigilantes em relação às suas ciladas. Ele se aproxima de Eva usando a serpente no momento em que ela está só. No momento em que ela estava sem ninguém por perto para lhe dar um conselho. Só estou dando aqui um exemplo de como as coisas acontecem, de como o maligno arma as suas situações. E nesse texto aqui, eu encontro algumas características da maneira como o maligno continua agindo até os dias de hoje.
e que serve de alerta para que nós não estejamos sendo vítimas do inimigo. Eu tenho certeza absoluta que o inimigo de nossas almas fará de tudo para impedir você de prestar atenção nesta mensagem, de compreender essa mensagem, mas principalmente de colocar em prática essa mensagem. Agora, tudo vai depender da maneira como você está ouvindo essa mensagem. Paulo elogiou os crentes de Tessalônica porque eles ouviam a pregação de Paulo, não como a voz de um homem, mas como a voz de Deus falando com eles. Então, se você ouvir esta mensagem como se eu, Alan, estivesse falando com vocês, de nada vai aproveitar para as suas vidas. Mas tudo que eu tenho para vocês nessa noite vem da parte de Deus. Primeiramente, Deus falou comigo, tratou em mim, para que agora eu fale com vocês na direção dele. E o que o Senhor quer nos alertar é para que nós deixemos de ser meninos. A chamada de Deus para a nossa igreja é a maturidade, irmãos. Vivemos dias perigosos. Eu tenho provado aqui no meu curso, na escola bíblica sobre escatologia, que nós vivemos os dias mais perigosos de toda a era da igreja. Nenhum dos nossos antepassados cristãos experimentaram o nível de tentação que nós estamos experimentando, por causa de mídia, por causa de internet. Nós estamos vivendo tempos muito perigosos, e me espanta quando eu percebo irmãos em Cristo, e não apenas desta igreja, mas eu percebo irmãos em Cristo no geral, sendo manipulados pelo inimigo, sendo vítimas fáceis, se esquecendo que a vida cristã não é um passeio no parque, mas é uma batalha constante. Você se lembra do dia do seu batismo nas águas? A partir daquele dia, não importa quanto tempo tenha isso, a partir daquele dia, 3 grandes inimigos se levantaram contra você. O primeiro é Satanás. O segundo é o mundo, que jaz no maligno. E o terceiro é o seu próprio corpo, a sua carne. 3 grandes inimigos. E se você viver distraidamente, dia após dia, você vai sendo uma vítima fácil de cair em tentações e de, com isso, ser banido das bênçãos de Deus para a sua vida. E às vezes nós estamos tão perto da bênção do Senhor, mas por nossa própria culpa, a culpa não é do diabo não, porque o papel dele é esse, a culpa é nossa quando nós damos ouvidos a ele. Por nossa própria culpa, nós acabamos atrasando o plano de Deus para a nossa vida, como o plano de Deus para a humanidade foi atrasado por causa de Adão e Eva terem dado ouvidos a Satanás. E como é que ele nos tenta? Em primeiro lugar, distorcendo a palavra de Deus. No versículo de número 1, está escrito: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não, não foi. Satanás sabia que não era isso. Satanás sabia exatamente o que Deus tinha dito. Que aquele casal só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, desta maneira se apresenta Satanás, para que Eva pensasse que aquilo era um diálogo inocente, uma conversa inocente. Me conte a última. O que foi mesmo que Deus disse? Ele disse que não pode comer de todas as árvores. Chegou um boato aqui no meu ouvido que não pode comer. Como é que vocês vão viver sem comer? Não, não foi isso que Deus disse, respondeu Eva.
Podemos comer de todas as árvores, exceto de uma. Então, o que o maligno fez? Ele pegou a palavra de Deus e distorceu a palavra de Deus, aplicando erradamente a palavra de Deus. E isso continua sendo feito hoje. Pessoas podem usar a própria Bíblia, para fazer não a vontade de Deus, mas a vontade do maligno. Pessoas podem, por exemplo, usar versículos do Velho Testamento, como está escrito olho por olho, dente por dente, e omitindo que o Senhor Jesus já fez uma reforma em relação a isso. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal, orai pelos que vos caluniam, bendizei aos que vos maldizem. E existem muitos crentes que não fazem nada disso. Quando alguém fala mal deles, o que eles fazem? Falam mal também da pessoa que falou mal deles. Se nós não vigiamos, nós fazemos exatamente isso. Se nós não vigiamos, nós pagamos o mal com o mal. Se nós não vigiamos, nós vamos maldizer aquele que está nos maldizendo. Quando Jesus disse: bendiga aos que te maldizem. Então a quem nós seguimos? Nós seguimos a Moisés ou nós seguimos a Jesus? Quem é o nosso Senhor? Eu não posso pegar textos do Antigo Testamento e aplicá-los na minha vida sem que primeiro eu passe por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Muitos textos do Antigo Testamento permanecem sem nenhuma alteração para hoje, mas como nós vivemos uma nova aliança, nós precisamos seguir os padrões da nova aliança, e não da antiga aliança, que era apenas uma sombra do que estava por vir, que é Cristo. Nós fomos chamados para coisas melhores. Antigamente nenhum homem poderia pagar o mal com o bem, mas agora nós podemos. Sabe por quê? Porque agora o véu do templo se rasgou, e desde o dia que Jesus entregou sua vida por nós naquela cruz e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus é derramado em todo aquele que nele crê. E nós temos nele poder para andar nesse caminho estreito. Esse caminho estreito é impossível para o homem que não tem a mente de Cristo, que não tem o Espírito Santo, mas para nós é o caminho em que devemos andar. E podemos andar nesse caminho. Mas o maligno tenta distorcer a palavra. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu aconselho que você tenha muito cuidado com as pregações da mídia, na televisão, no rádio, na internet. Se você não conhece a procedência, se você não conhece a vida daquele pregador, se você não sabe quem ele é, cuidado, porque o Senhor disse: pelos frutos conhecereis os falsos profetas, não pelas palavras, mas pelos frutos. E hoje, como disse Jesus que nos últimos dias aconteceria, muitos falsos profetas têm enganado a muitos. Então tem muita gente enganada por aí, indo atrás de pregações que são agradáveis de se ouvir, mas que não são toda a verdade, que não são pautadas na verdade das Escrituras por completo. Então eu vou dar um exemplo. Está escrito o seguinte em Filipenses: tudo posso? Vamos falar bem alto para dar para ouvir na gravação. Tudo posso? Amém. Sua voz vai para a internet, viu? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já ouvi pregadores, tanto pessoalmente, visitando igreja, quanto na rádio, lendo esse versículo, e apenas esse versículo, mandando que os irmãos fechem a Bíblia e pregando o seguinte: você pode todas as coisas, então você pode ter sim
aquele carro zero que você tanto almeja. Você pode ter sim aquela casa própria, aquela piscina, aquela sauna. Você pode ter sim aquele marido melhor, aquela esposa melhor. Você pode mudar de marido, trocar de esposa, você pode tudo, entendeu? Porque nós vivemos na graça, e na graça pode tudo. Papai do céu perdoa, Ele é amor. Ele está perdoando tudo nessa época. Eu já ouvi pregações assim, irmãos. Eu estou resumindo aqui, mas é isso, essa é a mensagem que é pregada de alguns púlpitos. Distorção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4,13. Está lá o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que vocês acham de nós lermos o contexto desse versículo? Filipenses 4, versículo 10. Olha o que Paulo, da prisão, escreve. Ele escreveu essa carta na prisão, tá? E ele diz assim, alegrei-me. Então ele estava na prisão, mas ele estava alegre, irmãos. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem uma roupa nova e cheirosa. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Que diferença! Não é tudo posso comprar, conquistar. É tudo posso suportar. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Seja no muito, seja no pouco, em Cristo eu sou mais que vencedor, para a glória de Deus. Esse é o sentido bíblico. Então o maligno continua distorcendo até hoje a palavra. E até hoje pessoas têm caído em seus ardis. Agora isso não é até hoje mesmo, porque na época de Paulo isso acontecia. Aos Coríntios, na segunda epístola, eu não vou ler aqui, mas no capítulo 4, versículo 2, Paulo fala sobre isso, de pessoas que distorciam a palavra de Deus, pregando a palavra, distorciam a palavra. E nós queremos ser fiéis na pregação para a glória de Deus. O maligno também, quando ele não distorce a palavra, ele contesta a palavra. No versículo de número 2 de Gênesis 3, vamos voltar para o texto inicial, Gênesis 3, versículo 2, está escrito assim: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que o maligno está fazendo aqui? Contestando a palavra de Deus. Quando ele não distorce a palavra, ele contesta a palavra. Ele diz que aquilo que está na palavra, por exemplo, não serve mais para hoje. Não serve mais para... São outros tempos. Não serve mais. Eu disse aqui, não me lembro se foi numa aula, eu disse aqui, por que eu não escuto mais debate nas rádios? Eu escutava e comecei a ficar incomodado com tanto achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu acho. E poucos são aqueles que abrem a Bíblia e dizem assim, diz a palavra, está escrito. Então, esse negócio de achismo é complicado. E no final de um debate, uma doutora, uma psicóloga, pastora, se não me falha a memória, ela fez um comentário que para mim foi a gota d'água. Ela disse o seguinte, que ela não entendia como é que algumas igrejas usavam o livro de Atos dos Apóstolos como modelo a ser seguido. Porque, segundo ela, o livro de Atos dos Apóstolos
é o jardim de infância da igreja. E agora é que a igreja está na sua pós-graduação. A igreja então de agora tinha muito a ensinar aos apóstolos do livro de Atos. Coitados, eles eram pobres porque eles não conheciam a teologia da prosperidade. Eles não sabiam amarrar o valente. Eles não sabiam tomar posse das riquezas desse mundo. Então os apóstolos do livro de Atos, tadinhos, eles não estavam com nada. Os apóstolos de hoje em dia é que são os bambambãs. Ela não disse dessa forma, é claro, mas foi o que ela quis dizer. Mas ela disse sim a frase que o livro de Atos era o jardim de infância da igreja. E que ele não deve ser lido como modelo para a igreja, pois nós aqui usamos o livro de Atos como modelo para a igreja. Porque nós acreditamos que cada linha das Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para ontem, hoje e para todo sempre, e isso para a glória de Deus. Nós cremos que os céus e a terra passarão, mas não passará a palavra de Cristo Jesus, como Ele mesmo prometeu. É o que nós cremos. Então nós não vamos jamais dizer algo contrário ao que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Jamais. Prefiro ficar com a palavra. Certa vez eu estava no carro de um pastor, e eu estava voltando para os caminhos do Senhor nessa época, e ao convite dele fui conhecer a igreja dele. Felipe, meu filho, era recém-nascido. Então isso aí que eu estou falando, ele tem 19 anos, tem 19 anos atrás. Estávamos na Alameda São Boaventura, até hoje eu me lembro, engarrafado como sempre, há 19 anos também era, e num determinado momento, eu perguntei ao pastor, eu falei, pastor, esse negócio que está sendo feito na igreja, de chamar demônio para manifestar, não é bíblico, né, pastor? Não, eu acho que igreja é lugar de chamar a presença de Deus, não de demônios. Ah, mas se não chamar, não manifesta. Eu falei, mas não é bíblico, pastor. E esse negócio de manter uma pessoa endemoniada, porque eles faziam assim, ficava chamando o demônio, aí manifestava em 5, 6 pessoas, chamava na frente, fazia um espetáculozinho, né? E depois disso, expulsava os demônios em nome de Jesus, de todos, menos de uma pessoa que eles escolhiam ali. Deixava uma pessoa com demônio. No final do culto, todo mundo ia embora, menos os obreiros. Aí ele fazia uma roda com os obreiros, colocava o demônio no meio da roda e dizia assim, demônio, agora aponta aí quem é que está em pecado. Aí o demônio ia assim, ó, eu vi isso. O demônio ia assim com o dedinho, você. Aí quando falava assim, você, aí o obreiro, não, é mentira, pastor, eu não estou em pecado, pastor. Porque ele sabia que ia ficar 30 dias no banco, sem poder fazer nada, porque o demônio apontou que ele estava em pecado. E aí eu falei com ele, eu falei, pastor, isso não é certo, pastor. Sabe o que ele me respondeu? Ah, se é certo, não importa. O importante é que dá certo. A igreja está cheia, os obreiros estão, todos eles estão assim, andando direitinho. Mas você acredita no demônio, pastor? Jesus disse que ele é o pai da mentira. Ele pode estar mentindo. Não, está dando certo, vamos continuar fazendo. Sabe o que aconteceu? Esse pastor que fazia isso, eu soube há 1 ano atrás, que a queda dele foi terrível, terrível. As igrejas, ele tinha várias, a maioria delas fecharam, e hoje eu não sei o paradeiro dele, mas eu sei que a última notícia que eu tive é que ele estava sozinho e no álcool. Porque ele pregava, falava para o demônio falar quem estava em pecado, mas ele mesmo em casa tinha lá o uísquezinho dele escondido, nunca tinha deixado a bebida. Não se brinca com o diabo, irmãos. Não se brinca. Não se inventa coisas para encher a igreja. Então eu quero deixar esse alerta, principalmente para os responsáveis pelos ministérios. Não inventem nada. Você não tem que dar uma forcinha para o Espírito Santo.
Você não tem que fazer malabarismo para atrair as pessoas para Cristo. Pregue a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus atrairá essas pessoas a Cristo, irmãos. Nós não precisamos fazer da igreja um circo para que ela encha, porque ela vai, na verdade, inchar, mas não vai encher de salvos, entende, irmãos? Se alguém quer ir para o circo, vá procurar um circo aí onde tiver, mas igreja não é circo, não é lugar de espetáculo, é lugar de oração, é lugar de pregação, é lugar de conversão, é lugar de concerto, é lugar de uma transformação de alma, de coração, para a glória de Deus. Ah, você quer uma casa própria? Você quer um carro zero? Não vem para a igreja querer buscar Deus por causa disso? Ah, você quer que Deus te dê uma casa própria? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Outro dia eu estava na lotérica e um irmãozinho crente, que inclusive uma vez desabafou comigo reclamando do pastor dele, e eu pensei, poxa, esse irmãozinho deve ser muito santo, né? E ele estava na boca do caixa assim da lotérica e eu na fila, ele não me viu. Aí ele perguntou assim, é os números da Mega Sena aí, os números da Mega Sena. Eu queria jogar em tal jogo. Aí ele falou, loto fácil, não sei o quê. Eu sei que eu fiquei com tanta vergonha que eu nem falei com ele porque eu não queria constranger aquele irmão. Mas eu vou ser sincero, deu vontade de colocar a mão no ombro, a paz do Senhor, irmão. Seu pastor não está aqui não, mas eu estou, irmão. Ah, você quer ficar rico? Você quer participar do mundo? Você quer jogar na Mega Sena? Vai se converter, vai. Isso não é de Deus não, irmãos. Isso não é de Deus. Deus não abençoa esse dinheiro é maligno. Se alguém ganhar em Mega Sena, eu não quero um centavo, eu não quero nada nesta igreja. É um dinheiro amaldiçoado. Dinheiro que Deus abençoa é dinheiro de trabalho, irmãos. Esse é o dinheiro abençoado. Então, se você quer prosperar, estude muito, trabalhe com vontade, com perseverança, e você vai prosperar, porque Deus é fiel e Ele abençoa o trabalho, irmãos. Ele prometeu abençoar o trabalhador, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então, amados, o maligno tenta nos enganar. E como tem gente enganada hoje em dia, como tem gente querendo, por causa da sua preguiça, ficar rico, participando de uma campanha. Acorde, pelo amor de Deus. Essa semana eu recebi um e-mail da esposa de um pastor, que estavam os dois numa igreja há 20 anos, uma igreja que fazia essas coisas que eu acabei de falar aqui. E eles saíram de lá porque ela disse que o pastor estava sendo muito pressionado para tirar mais dinheiro da igreja. Porque ele tinha que bater meta, tinha que bater cota, você entende? Existem igrejas aí grandes, irmãos, onde os pastores têm que bater meta no culto. Meta de quê? De oferta. Se ele não bater aquela meta no final do mês, ele vai ser rebaixado, ele vai voltar para uma congregaçãozinha. Quem está nas catedrais são os que sabem tirar mais dinheiro. Os que não sabem ficam nas igrejas pequenininhas. E essa semana eu recebi o e-mail de uma esposa de um desses pastores. Olha como é que Deus faz a coisa. Foi escrever logo para quem? E perguntou o seguinte: eu venho acompanhando o seu blog, pastor Alan. Tenho lido seus textos contra a teologia da prosperidade e eu tenho chegado à conclusão que o Senhor está certo. Mas o problema é o seguinte: nós não sabemos como fazer os irmãos ofertar se nós não dissermos para eles que eles vão ganhar alguma coisa em troca. Se a gente não promete nada, eles não dão nada. E se eles não dão nada, a gente não paga o aluguel da igreja. Então, pastor, me conte o segredo, pastor. Qual é o segredo para que o Senhor consiga manter uma igreja com os irmãos ofertando, sem a promessa de que eles vão ganhar 100 vezes mais, 7 vezes mais, de que eles vão ser cabeça e não cauda, de que eles vão ter casa própria, carro zero? Pastor, me diga, o que o senhor faz, pastor? Qual é o argumento? Essa foi a última palavra do texto dela, argumento. O argumento está aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus.
sem distorção. Eu creio no Espírito Santo. E eu creio que no momento das ofertas o Espírito Santo convence você, como convence a mim, do quanto é importante nós participarmos da obra de Deus, não para que nós ganhemos alguma coisa, mas para que o mundo seja evangelizado, meus amados. Então, ou você oferta com amor e alegria, ou Deus não se agrada da sua oferta. Então eu suspeito que em muitas igrejas o Deus que está sendo servido não é Jeová, é Mamon. E o Senhor Jesus foi bem claro: não podeis servir a Deus e a Mamon. Em algumas versões a palavra Mamon, que é o Deus das riquezas, o falso Deus, vem substituído: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis. Ou você abre mão das riquezas desse mundo, ou você não quer seguir Jesus. Simples assim, irmãos. Em terceiro lugar, o maligno tentou a Eva com o orgulho. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então Eva quis ser o quê? Ela quis ser como Deus. O mesmo pecado de Lúcifer. Ela quis ser como Deus. E deu no que deu. Nenhum de nós pode ser como Deus. E é gravíssimo o pecado de querer ser como Deus. E o maligno nos tenta com o orgulho. Ele apela para o nosso orgulho. Eu não tenho tempo de dar exemplos aqui, porque senão eu não vou conseguir chegar aonde eu preciso chegar nessa noite, que é o quarto e último ponto. Veja comigo, nesse texto, logo no início, nós temos escrito assim: que a serpente disse à mulher. E mais à frente, nós vamos ver o seguinte, veja comigo aqui, por favor. Versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Eu não sei como foi que Eva fez para convencer Adão de comer daquele fruto. O texto não diz. Mas o que importa aqui é o seguinte: nós temos a serpente, nós temos Eva, nós temos Adão. Satanás, o maligno, sempre usa um instrumento. Sempre. Ele não falou diretamente a Eva, ele usou a serpente. Ele não falou diretamente a Adão, ele usou Eva. E ele continua fazendo isso. Ele usou a serpente para tentar Eva. Ele usou Eva para tentar Adão. Ele pode usar você para tentar o seu irmão. E ele pode usar o seu irmão para tentar você. Talvez você diga: eu não, pastor. Que isso, pastor? O diabo nunca vai me usar. Experimente não vigiar. Ou melhor, não experimente isso não. Talvez você já tenha experimentado, não faça mais isso. Basta você não vigiar, basta você baixar a guarda, basta você não orar mais, basta você parar de ler a Bíblia. É só isso. Certa vez perguntaram a um pastor muito famoso: pastor, o que eu teria que fazer para ir para o inferno? E a resposta dele foi: nada. Não faça nada e com certeza o destino seu será o inferno. E é verdade. Baixe a guarda e você verá o que acontece. Se distraia com esse mundo e você verá o que acontece. Converse com as pessoas ignorando o inimigo espiritual que você tem e você verá o que vai acontecer. Como você vai esfriar espiritualmente. Como em breve você vai cair nos pecados de outrora e outros piores ainda, mesmo vindo à igreja aos domingos. Experimente não vigiar. Foi no momento de distração que Satanás pegou a serpente e usou a serpente para tentar Eva. Foi no momento em que Davi estava relaxado, todos os reis estavam em guerra,
E onde é que estava Davi? Passeando no pátio do palácio. Foi nesse momento que Satanás usou uma mulher chamada Batseba para tomar banho com as cortinas abertas. E Davi, do pátio do palácio, viu Batseba nua e desejou aquela mulher, e mandou que trouxessem aquela mulher, e disseram para ele: essa mulher é casada, Davi, e o marido dela é um dos teus guerreiros, e ele não quis nem saber, deitou com aquela mulher, engravidou aquela mulher. Quando soube que ela estava grávida, mandou chamar o marido de volta para que ele se deitasse com ela, e ninguém soubesse do pecado dele. Naquele tempo não tinha teste de DNA, né? Por mais que o menino tivesse a cara do rei, não ia dizer que era do rei, né? Que sorte, o menino tem a cara do rei, que sorte. E aí, como o marido era um homem íntegro, sabe o que ele disse? Eu não posso me divertir com a minha mulher enquanto os meus amigos estão em guerra. Aquele homem tinha mais caráter que o rei Davi. Sabe o que Davi mandou fazer? Coloca ele então na frente de batalha, ele vai morrer, e ninguém vai saber que ele não deitou com ela. Só que um dia, irmãos, todo o pecado é descoberto, e o maligno sempre usa alguém, mas Deus também sempre usa alguém. E no caso de Davi, Deus usou o profeta Natã para revelar a Davi o pecado que ele havia cometido. Ninguém sabia, a não ser os fiéis de Davi, certamente sabiam, mas ninguém mais sabia. Mas o profeta Natã teve a revelação de Deus, e perante o rei Davi, revelou o pecado dele. Aliás, por que eu estou contando isso para vocês? Vocês assistiram a novela O Rei Davi. Mas o maligno sempre usa alguém. Pastor, o maligno não me usa. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Olha só, escuta essa. Ontem no Projeto Amor, uma senhora se aproximou de nós pedindo oração, dizendo que estava desesperada, porque há meses estava desempregada, com uma filha de 14 anos, sem marido, só não estava na rua porque a casa que ela mora não é de aluguel. Então, ela estava desesperada, sem comida, e eu disse a ela: minha irmã, minha senhora, nós vamos orar por você, mas nós queremos fazer algo mais do que isso. Nós queremos levar uma cesta básica para a senhora. Então vamos marcar um horário, mas olha, a senhora precisa estar lá nesse horário, porque eu não podia amanhã, eu não podia voltar aqui em Alcântara. Mas eu vou voltar porque eu sei que a senhora está precisando. Então nesse horário, se a senhora está mesmo precisando, a senhora tem que estar lá, porque senão você vai perder a bênção. Ah não, pastor, eu estarei lá, 10h30, estarei lá. Marcamos na padaria Deladeu. O irmão Carlos foi comigo, né, Carlão? Aí olha o que aconteceu, chegamos lá 10h15, chegamos 15 minutos antes, nada da irmã. Como eu não sou de ferro, comi um quibe, tomei um guaravita. O irmão Carlos está de dieta, só bebeu o guaravita, não quis comer nada. Aí deu 10h30, nada, 10h31, nada, 10h32 o irmão Carlos, que é mais alto que eu: pastor, estou vendo lá embaixo aquela senhora ali, eu acho que é ela, hein? Baixinha e tal. Eu falei: eu acho que deve ser mesmo. E tá a irmãzinha vindo, e a gente esperando, lá longe, ela vindo caminhando. De repente, no meio do caminho, vem uma pessoa na direção dela e para ela, no meio do caminho. E para e fica ali batendo papo. E eu falei: aí Carlos, 10h33. O que eu falei para ela ontem? Que se não chegasse 10h30, ia perder a benção. Mas eu vou lá. Aí fui caminhando, fui até ela. Cheguei perto dela, falei o nome dela, só não vou falar que está indo para a internet a pregação. E ela: vocês já chegaram? Eu estou atrasada? Falei: você está atrasada sim. Você podia perder a benção. Tá, eu vou terminar aqui a conversa. Aí terminou a conversa e foi lá. Aí quando ela saiu de lá, eu falei: irmã, eu vou dizer uma coisa para você nunca mais esquecer na sua vida. Quando Deus prepara uma bênção para nós, o inimigo sempre vai colocar alguém no nosso caminho para tirar a nossa bênção. E se você não estiver vigilante, você perde a bênção. Não, pastor, mas essa irmã é evangélica. Falei: minha querida, Pedro era apóstolo, e o diabo usou ele para tentar Jesus. Não ia tentar sua amiga evangélica, filha? Então nós temos que vigiar, irmãos, porque nós podemos ser tropeço na vida das pessoas, se nós não vigiamos.
Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Se ele diz não deis lugar ao diabo, significa o quê? Que algumas pessoas dão lugar ao diabo. E o interessante é que Paulo não estava escrevendo para ímpios. As epístolas eram lidas em secreto nas igrejas. Ele estava escrevendo para crentes e crentes batizados, todos eles. Porque essas reuniões eram só para irmãos batizados, não é como hoje em dia, uma reunião aberta assim. Então ele está dizendo para os irmãos em Cristo, irmãos em Cristo. Eu vou ler o texto, Efésios 4, de 26 em diante. Preste atenção. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Não é faça campanha não, tá? Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha aí o propósito do trabalho. Não é para que compre uma casa própria, um carro zero, é para que tenha com que acudir o necessitado. Está na Bíblia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura. Pastor Robson pregou sobre isso domingo passado aqui. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós deveríamos imprimir isso em letras garrafais e a gente deveria todos os dias ler isso aqui. Porque o que tem de crente hoje dando lugar ao diabo é triste, irmãos. O que tem de crente hoje como Ananias e Safira, porque o Senhor os matou para servir de exemplo do juízo final. Ananias era um cristão, irmãos, era um irmão em Cristo, irmãos, da igreja apostólica. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Depois você leia, Atos capítulo 5, é onde está essa história. Por que encheu Satanás o teu coração, meu Deus? Um cristão pode ter o seu coração cheio da presença de Satanás, se ele não vigiar, se ele não tiver uma vida de oração, de quebrantamento diante de Deus, de temor da palavra de Deus. E muitos estão hoje sendo usados pelo inimigo, até pastores, até bispos, pessoas que se dizem apóstolos. Vamos acordar, irmãos. O diabo não está brincando de ser diabo, então não brinque de ser crente. Seja um cristão fiel, seja um servo fiel de Deus. Vamos orar mais, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos participar de tudo que pudermos da obra de Deus, porque perto está o Senhor. Cuidado com os ardis do inimigo. Vamos nos encher do Espírito Santo, que Ele cresça e nós venhamos diminuir, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a ficar de pé. Pergunte a si mesmo se você tem sido um instrumento de Deus ou do inimigo. O que é que tem saído dos seus lábios? Palavras que edificam ou palavras de crítica? E a crítica covarde, falando de pessoas que não estão presentes para se defender. Pergunte a si mesmo: a quem você tem glorificado na sua vida? Através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, através das suas emoções, através das suas ações. A quem você tem glorificado? Quem é o teu Senhor? Quem guia você? Quem inspira você a cada dia, a cada amanhecer? Como você inicia o seu dia?
querendo que as coisas venham até você, ou você inicia o seu dia a serviço de Cristo, que nos ordena amar o próximo e ajudar a todos que estão necessitados? Quem é você? É muito provável que todos nós aqui, a começar por mim, tenhamos que pedir perdão a Deus em alguma área da nossa vida. Nenhum de nós é perfeito, mas nós não podemos usar isso como desculpa para continuar na imperfeição. O Senhor Jesus, ao repartir o pão e o cálice, nos deu ali um exemplo que nós temos que seguir, de doação. Quando ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, o que ele queria dizer é: assim como eu estou me doando, que vocês também se doem, que vocês também estejam andando no caminho que eu andei, seguindo o meu exemplo de perdão, de fé, de santidade, de amor. Esta é a mensagem de Cristo. Esta é a ilustração da ceia. Ao bebermos do seu sangue, nós estamos, de uma forma meramente ilustrativa, mas profundamente significativa, declarando que queremos que Cristo viva em nós, que agora não é mais o nosso sangue, mas é o sangue de Cristo que corre em nossas veias, veias espirituais, de um corpo espiritual que é a igreja do Senhor. Nós somos chamados para termos a mesma autoridade de Cristo neste mundo, para levarmos a sua palavra de salvação aos perdidos, no poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus Cristo, repreender a todas as obras do diabo e destruí-las no nome de Jesus, por meio da oração e da pregação da palavra de Deus. Então nós não temos que temer o maligno, mas ele é que tem que fugir de nós, porque nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, e por isso ele fugirá de nós. Então que nós estejamos com os nossos olhos espirituais abertos. Não é tempo de dormir, é tempo de vigilância. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Como está perto, meu Deus. Pai, nós te rogamos por nós e também pelos nossos filhos, ó Senhor. Converte, Pai, a Ti a nossa família, Senhor. Converte a Ti os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de estudo. Converte a Ti até os nossos inimigos, Senhor. E usa-nos, ó Senhor, como instrumento Teu, para a glória do Teu nome, Pai. Que haja em cada um de nós verdadeiro arrependimento de pecados. Que haja em cada um de nós mais espaço para o Teu Espírito Santo e menos espaço para o nosso eu, até que possamos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém e amém.